Então, vamos continuar a segunda fase do modernismo, né, pessoal? Como eu já passei para vocês as principais características, né? Modernismo, das três gerações, contexto histórico e as principais características literárias da poesia. Nós vamos agora para prosa, certinho? Então, eu falei desses poetas. Nós vamos agora para a prosa. A prosa de 30, a famosa geração do romance de 30, foi muito famosa, né? Então vamos aqui. A prosa de 30. Foi nos anos 30 que se deu a grande explosão do romance moderno brasileiro, marcado então por definida vocação social e agudo posicionamento crítico, né, com a relação às estruturas vigentes, né? Isso aí é uma citação que Almeida vai falar sobre esse impacto, né, como é o romance no Brasil se pôs e impôs, né, nos anos 30, dessa geração do segundo modernismo brasileiro. Um romance psicológico, romance do ciclo da seca e dos ciclos econômicos, destaque para um grande destaque, né, para o regionalismo, o Nordeste, o trabalhador, o operário, conflito entre as classes, operários e patrão, romances urbanos e as sagas familiares. Então, essas, gente, são as principais características da prosa, do romance, né, que teve, principalmente do romance, né, da prosa da segunda fase do modernismo, né. Então, a gente vai dar uma passadinha aqui rapidinho sobre por alguns autores, alguns escritores, para vocês ver como é que se materializa essas características, certinho? Então, vamos aí. O José Américo de Almeida, a grande influência dele foi porque ele foi bem que um precursor, né? Ele mais do que, tipo assim, aquele que abre a porta, nem que não fica na casa muito, mas ele abre a porta. Acho que ele mais ou menos nesse sentido, né? O estilo procurando modernizar-se, refletir a linguagem falada, acentua por contraste a feição romântica da narrativa. Técnica pontilhista de frases sincôpadas, enunciativas, apura-se em descrições puxadas ao expressionismo, né? Par com a tendência para mostrar a ação das personagens como dados consumados em vez de narrá-los em curso, impelida por uma lenda gradual e uma verossímil metamorfose, né? O autor parece incapaz de ver os protagonistas em liberdade, antes vislumbra-se os monoliticamente, como se as suas reações psicológicas fossem perfeitamente previsíveis. A despeito dessas limitações, a bagaceira reúne os méritos do pioneirismo, pois franqueou as portas para a ficção nordestina dos anos 30. Então, Márcio Moisés, ele apresenta aí nessa fala dele as principais características do José Américo de Almeida, sem ele ele, né, faz algumas críticas à forma como ele ainda está escrevendo, né, com algumas características passadistas, ainda assim, com a influência do expressionismo, com algumas, né, limitações. No entanto, ele não deixa de enfatizar, né, que esse livro dele, ele meio que abre a porta para a escrita de 30, né? Então, o José Américo de Almeida, ele, ao publicar o romance A Bagaceira em 28, ele inicia um novo momento da literatura brasileira, o que lhe confere o título de pioneiro. Além da Bagaceira, José Américo também publicou o Boqueirão e o Coiteiros ainda nesse ciclo, né? Publicou também algumas coletâneas de ensaio, a Paraíba e seus problemas, o Caso de Sangue e Memórias Antes que me esqueça. Esse autor,
ele teve esses 3 primeiros, publicou esses 3 primeiros livros, e aí ele não é muito estudado, né? No entanto, eu quis colocar ele aqui porque ele, com essa obra, ele introduziu. Então, e ele foi insistente, né? Nos 3, ele o chamado, esse ciclo, né? Ele escreveu esses 3 primeiros, A Bagaceira, Boqueirão e Coiteiros, que foi esse ciclo da seca ali, do Nordeste, né? Então, tem essas obras dele que foram obras introdutórias, que abriu, né, o olhar, né, para o regionalismo, é, aos modos da geração de 30, certo? Então, a Bagaceira é, nas palavras do crítico literário Alfredo Brose, um marco, né, da literatura social nordestina. O romance anuncia questões a serem aprofundadas pelo gênero da década de 30 e expõe a influência dos modelos literários anteriores, sobretudo o naturalismo. O enredo tem, por cento, um triângulo amoroso ambientado no semiárido nordestino. Inicia-se na época da seca de 1998 e tem desfecho no transporte para 1915. Estrutura-se de forma fragmentária. Seus capítulos são justaposições de quase episódios independentes que encontram unidade nos percursos individuais de cada personagem. A gente acaba vendo isso aí também, esse mesmo aspecto na Raquel de Queiroz e na escrita do Veríssimo. Essa questão de criar episódios isolados e depois cruzar em algum momento. Tudo se passa no engenho Marzagão, localizado nos arredores da areia, cidade da zona do Brejo Paraibano. Marzagão pertence ao Dagoberto Marçal, que representa os senhores do engenho decadente com força política e socialmente brutais. O viúvo recebe seu único filho, o idealista Lúcio, estudante de direito e desejoso de reformas no ambiente rural. A relação entre pai e filho em férias abala-se quando a família do retirante Valentim Pereira é acolhida no engenho. O motivo é Soledade, filha do agricultor. Recuperada dos efeitos da fome, Soledade revela-se bela e desperta o interesse do jovem. Constrói-se assim uma relação que transita entre o romantismo civilizado do rapaz e os caprichos instintivos da garota. Instintivo da garota, sempre acompanhado de Pirunga, seu irmão de criação, né? Então, aí tem elementos sociais, né? Porque vai falar os elementos geográficos, né? Regionais, e também uma saga de família, né? Então, vocês veem as características lá que apresentei no início, sendo materializado aqui nesse romance. Lembrando que esse romance, ele abre, né, as portas, ele inicia, né, um novo estilo de escrita literária e bem a cara do tipo, né, de literatura desenvolvida, escrita, né, vivenciada na segunda fase do modernismo. Então, nós temos aí a grande Raquel Queiroz, né, que aí tem algumas características aí, a tendência regionalista, teor político-social, intimista e psicológica, né, em algumas de suas obras, linguagem enxuta e viva, interesse social pelo flagelo da seca e meu Deus, minha língua, socorro, Jesus, me ajuda. Harmonização entre o social e o psicológico, né? Então, essas são as características que vai perpassando a obra dela. Então, vai ter uma obra que tem mais, outra que tem menos, mas vai passando toda a obra dela, né? Então, a Raquel de Queiroz, ela estreia na literatura aos 19 anos, né, com a publicação do romance O 15, né, que causou uma boa impressão entre a crítica literária da época. Impressionou não somente pelo estilo, mas também por se tratar de uma escritora tão jovem, o que gerou certa expectativa entre os críticos para os próximos romances da escritora, né? Então, e a gente vê muito ela. Quando você conhece a vida dela, você vê muito ela nesse O 15. Eu gosto muito desse romance, muito mesmo. Então, ele é de 1930, obra marcada pela presença do ambiente nordestino
identifica os personagens como sua gente do Ceará, onde o enredo da seca é uma espécie de constância em sua produção, considerada como uma narrativa extremamente dinâmica. Neste romance, o aspecto social e psicológico existe, né? Então, essa é uma citação, uma análise do Freire. O romance mais popular de Raquel é, sem dúvida, o 15, cujo título refere-se à Grande Seca de 1915, né? A primeira que a gente pergunta, por que o 15, né? Porque está se referindo à Grande Seca de 1915, vivida pela escritora em sua infância. Na narrativa, destacam-se duas situações. Primeiro, a seca e as consequências acarretadas tanto para o vaqueiro Chico Bento e sua família, como para Vicente, o grande proprietário e criador de gado. Então, é como se tivesse duas histórias paralelas, né? Que em algum momento se encontra, né? O 15, gente, é um livro que todo aluno do curso de letras tem que ler. Todo mundo tinha que ler, né? Mas logo que todo mundo vai ler, pelo menos aluno do curso de letras. Então, é uma pena não poder colocar aqui elementos como mas é uma história que ela mexe com a gente. Ela mexe com os seus sentidos, com os seus sentimentos, entendeu? Então é muito, muito, muito importante vocês verem. Posteriormente, a escritora publicou João Miguel, né, em 82, Caminho de Pedras, As Três Marias, O Galo de Ouro, publicado primeiramente na revista O Cruzeiro, em folhetim, só publicado em 1989. Doralina, 75, e Memorial de Maria Moro, 92. Então, vocês vão percebendo aí o tanto que essa mulher, essa grande escritora, né, ela vai perpassando o modernismo. E assim vai acontecendo com os poetas, né? Eles vão mudando e conforme o tempo vai influenciando eles a mudarem. Então nós temos aí também agora Jorge Amado. As principais características de Jorge Amado: forte presença do regional, né? Muito forte, né, nele. Ele retrata o nordestino ali, a Bahia, né, mais especificamente ali, ele retrata ali, como Raquel, é um poeta inserido na sua realidade, representa a sua realidade, né, critica essa realidade vivenciada por ele, né. Destacava de forma humanizada as classes oprimidas e marginalizadas, tais como as condições de vida do negro, do pobre e do trabalhador nas zonas rurais e urbanas da Bahia. Então, você vai ver ele, é muito interessante a forma como que ele representa essas classes marginalizadas, porque ele representa dando um foco, entendeu? As características, como de forma humanizada, né? De natural, como elas são, como se quisesse assim familiarizar o leitor com essas pessoas que são marginalizadas, né? Então, o negro, né, o pobre, o trabalhador, como algo que é tão excluído, mas para ele colocava ali com humanidade. Retrato de costumes e festejos populares, né? Então, já se relaciona com essa outra característica, quando você vai ver esse retrato, né, essa escrita dele, colocando os costumes, e o costume de quem? O costume do negro, o costume do pobre, o costume do trabalhador, das pessoas das zonas rurais, então dos festejos populares, muito forte nas zonas urbanas e rurais da Bahia. E aí, a partir da representação desses festejos, dessas festas populares, dessas culturas, desses costumes, ele colocava no cenário essas pessoas. Linguagem simples, coloquial e popular, aliava lirismo e crítica social à sua escrita, obra de caráter político e revolucionário, né? Então, a obra de Jorge Amado tem algumas fases: o romance proletário, né, que retrata a vida rural de Salvador, com forte apelo social. Inclui-se nesse tipo Suor, O País, o Carnaval e Capitães de Areia. O ciclo do cacau tem seus como temas os latifúndios, né, da região calcaeira, né, de cacau, e as lutas que, em tom épico, retratam a ganância dos coronéis, a exploração do trabalhador rural. Pertence a esse ciclo Cacau, Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus.
A pregação partidária, né, que é constituído por um grupo de escritos de cunho político, o Cavaleiro de Esperança e o Mundo da Paz. Esse Cavaleiro da Esperança é muito bom esse livro. A última fase se compõe de depoimentos líricos e crônicas de costume e se inicia com Jubiabá e Mar Morto, cujos temas giram em torno de rixas e amores marinheiros. Consolidam-se com Gabriela, Cravo e Canela. Então, é um autor, um escritor muito forte, muito intenso, né? Muito característico mesmo dessa segunda fase. Então, tem alguma das suas obras aí. Ele é muito conhecido pela uma das suas últimas obras, né, Gabriela Cravo e Canela. No entanto, ele perpassou toda a segunda fase ali e tendo suas fases também, né, do modernismo. Então, tem alguns os livros dele aí, então eu gostaria de falar sobre O País do Carnaval, que é o livro que ele escreve bem nessa segunda fase, né, do modernismo. Nessa obra, o protagonista, Rieger, mantém uma relação de estranhamento com o Brasil do Carnaval. Acredita que a festa popular mantém o povo alienado. Os exageros e a informalidade brasileira são motivo de espanto, apesar de a proximidade com o povo durante as festas das ruas fazer com que ele se sinta verdadeiramente brasileiro. Mestiçagem, racismo, cultura popular e atuação política são alguns dos temas de Jorge Amado que aparece aqui em estado embrionário. Brutalidade e celebração revelam-se neste romance de juventude, linhas de forças cruciais de uma literatura que se empenhou em caracterizar e decifrar o enigma brasileiro. Então, você vai ver aqui nessas obras, essa resenha limitadíssima, né? Como é que algumas características já se faz presente aqui, né? A questão da das festas populares, né? Do olhar, eu acho muito interessante essa obra, que é como se fosse assim, é o estranhamento, né? O distanciamento. Então às vezes eu estou tão inserida nesse contexto, em alguns contextos que eu não observo. Então há uma teoria chamada Ana Boi, que ela fala dessa questão do estranhamento, né, do perdoamento do familiar. Então eu preciso me distanciar para me olhar de fora, né, olhar distante, para me compreender algumas características. Eu acho muito interessante esse jogo que ele faz para a gente compreender a nossa cultura, né? Então, Gabriela Cravo Canela é de 1958, mas eu quis colocar aqui porque é uma grande obra, uma obra muito conhecida do Jorge, né? Gabriela Cravo Canela narra o caso do amor entre o árabe Nassib, né, e a sertaneja Gabriela, e compõe uma crônica do período áureo do cacau na região de Ilhéus. Além do quadro de costumes, o livro descreve alterações profundas na vida social da Bahia em 20. A abertura do porto aos grandes navios leva à ascensão do exportador carioca Mundinho Falcão e ao declínio dos coronéis como Ramiro Basso. É Gabriela quem personifica as transformações de uma sociedade patriarcal, arcaica e autoritária, convulsionada pelos sopros da renovação cultural, política e econômica. Essa é uma resenha, né, do livro que vale muito a pena ler, né? Que é para além do que as telenovelas ou porque a imagem que tem nas telenovelas, nas minisséries, que representa Gabriela, é mais somente aquela mulher sensual. Sim, é uma mulher linda, né, sensual, bela, né, mas que tem, para além disso tudo, tem toda uma discussão de uma sociedade ali, de um tipo de Bahia, de um tipo de sociedade ali. Então, fica assim a imagem muito daquela mulher linda subindo em cima do telhado. Então, é para além do que disso, né? É um romance muito rico, né? Que vale muito a pena ler. Então, vamos aí para o grande Graciliano Ramos, que sou apaixonada por ele. Então, as características narrativas concisas, objetiva e clara. Estilo seco, conciso e sintético, tipo assim, fala logo,
privilegia a mensagem direta, né? A análise psicológica dos personagens parte do regional para o universal. Então, o homem regional que ele com seus conflitos internos existenciais que ele descreve, que ele cria, que ele representa na realidade, né? Porque ele cria um personagem baseado em pessoas reais, né? Não é do nada. Ele é esse homem local, ele também é universal, ainda ele consegue fazer isso, né? Esse diálogo, esse vai e volta. Mostra o homem comum que convive com classes superiores e autoritárias, a construção de personagens a partir de um perfil psicológico, sociopolítico. Então, esse homem comum que vive entre as classes superiores e autoritárias é sempre oprimido e reprimido e fustigado, nunca é um homem que se liberta, né? Então, aquele homem sofrido que tem uma relação com o seu autoritário é sempre destrutiva. Então, descreve os tipos de paisagem do Nordeste, os problemas que ele se encontra, nossa, é muito interessante a forma como é que ele descreve, a gente sente as paisagens e a gente sente os problemas por meio da escrita dele. Gente, eu não sei como é que uma pessoa prefere assistir um filme do que ler um livro desse. O espaço urbano é entendido por meio da hostilidade e do repúdio, com restrições e de interdições se mostrando coercivo e discriminador. E é porque eu gosto de assistir livro, e eu gosto de assistir filme, viu? Meu Deus, eu gosto de assistir filme demais. Mas quando você assiste um filme, somente se for um filme que vai falar sobre, por exemplo, uma paisagem nordestina, você olha e você vê no filme, você vê os galhos, né? Mas quando você lê a obra de Graciliano, você não vê, você sente, então, entendeu? Seus personagens são heróis problemáticos que não aceitam o mundo, que o reprime e acaba por não aceitar a si mesmo, numa briga interna que só compete com a opressão e a dor da realidade castigante. Aí a gente vai ver aí nas obras dele, por exemplo, em Angústia mesmo, você vê isso aí, exatamente essa característica materializada. O Nordeste, com todo o seu drama social, é palco desse conflito. A seca que muitas vezes leva ao êxodo forçado, a desigualdade social alarmante, o coronelismo, a fatalidade e a eterna guerra contra a hostilidade e a dureza da natureza, constatando com o mundo psicológico de cada personagem, que às vezes se mostra sonhador e utópico, e às vezes se mostra mais seco e ríspido que o próprio cenário nordestino. Então, eu peguei essa citação aí lá desse site aí da USP, que eu achei muito interessante. Eles têm lá, tipo, vocês podem clicar lá, Nilk, tem um uma página, né, como fosse um livreto digital que tem e da USP, né, que tem vários autores e várias obras. Eu achei muito interessante as análises, como é que eles colocam lá e eu pesquisei e trouxe para cá. Graciliano Ramos, ele inicia sua trajetória com a publicação de Caetês, e aí ele publica também São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, né, História. Então, essas datas aí, como vocês percebem, de 33 até 62, aí vocês vê esse perpasse dele aí pela a segunda fase do modernismo, né. Então, tem aí essas obras, gente, que eu vou te falar, viu? Muito boas mesmo. Então, eu queria apresentar para vocês um pouco de Vidas Secas, e aí eu quis colocar aí para vocês os capítulos, né, de 1 ao 13, e colocar para vocês só ter uma ideia de que se trata nesse livro. Então, Mudança, Fabiano, Cadeia, Sem a Vitória, O Menino Mais Novo, O Menino Mais Velho, Inverno, Festa, Baleia, Contas, Soldado, Amarelo, O Mundo Coberto de Penas, Fuga. Então, vocês vão perceber nesta obra que eu não tenho palavra para dizer sobre ela, por que ele coloca o menino mais novo, o menino mais velho, né, e aí nós temos aí, vamos colocar o menino mais novo, o menino mais velho é a baleia. É como se a baleia, né, e é uma cachorra que eu sou apaixonada por ela. Como é que ele coloca, e aí você vai lendo assim, gente, isso é muito interessante.
como é que ele coloca ela em evidência, a inteligência dela e em relação aos meninos, né? Muito interessante. Começa assim, assim, ele joga no início, assim, ó, na planície avermelhada, as primeiras linhas dessa obra. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como havia repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam a sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Então, são as primeiras linhas de vida seca, e quando essa imagem aí, para mim, é como se fosse o que ele tá escrevendo aí, né? E aí eu gostaria de falar, eu não tinha como eu não falar sobre a baleia, não tinha, eu tinha que falar, vou dar um trechinho aqui sobre ela. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra e em vários pontos. As costelas avultavam num fundo rosa, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de mosca. As chagas da boca e a inchação dos beijos dificultavam a comida e a bebida. Como é que ele transcreve isso, gente? Eu fico impressionada. Como é que ele transcreve isso? Ele só pode ter visto isso, porque não tem cabimento a pessoa tirar a cabeça, né? Não é. Como é que ele fez isso? Eu fico impressionada com a escrita dele. Então, isso aqui foi um trabalho para me tirar isso aqui, porque eu quis passar a vocês esse momento aqui da baleia, mas eu não coloquei toda a vivência dela. Como ela se relaciona com o Fabiano, como é que ela se relaciona com os meninos, com a Sinhá, então eu não consigo, claro, né, numa aula dessa, tão curta. Mas eu trouxe para cá, eu queria trazer para cá esse momento da baleia, que eu sou muito instigada, e me instiga muito esse momento dela, né, o momento do final da vida dela. Então Fabiano resolveu matá-la, foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez intenção de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Então Fabiano decide, né, matar ela porque ela está sofrendo, né? Então ele decide matar ela. Defronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira. E aí ela corre, é uma luta, é um perrengue para pegar essa cachorra. E ela pensa muito, e o autor entra na cabeça dela e vai escrevendo o que ela tá pensando, sabe? É uma coisa muito, muito incrível. Aí ela defronte o carro de bois, faltou-lhe a perna traseira e perdendo muito sangue, andou como gente, em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Palê encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, sem a vitória, tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Palê queria dormir. Acordaria feliz no mundo cheio de preás. Lamberia as mãos de Fabiano. Um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela. Rolaria com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos, enormes. E aí eu imagino essa cachorrinha, sabe? Eu imagino a baleia sonhando. E esse autor que consegue descrever essa fuga, essa saga dela, esse envolvimento da cachorrinha com todo mundo e envolvendo e ver esse momento aqui. Então, essa história me marca muito, porque a primeira contato que minha menina teve com esse livro foi com a Baleia, com um seminário que a gente foi fazer na Câmara, né? Eu era aluna do curso de letras, e a minha menina novinha foi lá foi lá assistir comigo, né? Esses teatros sobre esses livros. E aí chegou lá, eu tinha bem essa parte. Essa menina chorou, e aí eu cheguei em casa, eu tive porque ela viu encenada, né? Então eu queria ler para ela assim, porque eu achei assim, que era melhor trabalhar logo o negócio, né? Logo que ela tinha entrado em contato com aquela questão, e ela tinha chorado, e eu achei que era melhor logo resolver o problema, ler tudo, ler para ela e mostrar. Aí eu li, ela chorava, eu li, ela chorava, eu li, ela chorava. Que eu fui ler o capítulo da baleia, né? Eu li, ela chorava. Então, ela nunca vai esquecer esse livro. Porque no primeiro momento ela chorou porque ela viu um desenho, uma imagem, né? Era um vídeo, né? Na realidade, a encenação lá, um vídeo.
Então ela não sentiu como é isso aqui. Eu não ia colocar ela para ler porque ela era muito nova, acho que ela tinha uns 9 anos. Então, mais um momento eu falei assim, logo que você teve contato com isso, eu fui tentar contextualizar, dizer do momento feliz que ela teve com a família e que o Fabiano estava matando ela para tirando a vida dela para ela, para salvar ela, né? E que ela sonhou, que ela morreu feliz, então que resolveu o problema, mas eu sei que eu li uma frase, ela chorava ali até o final, então ficou marcado, muito marcado. Aí agora ela foi reler o livro, depois de amor, ela tem agora 16 anos, ela foi reler o livro, né? Mas isso aqui ficou marcado na memória dela e na minha também, né? Porque a literatura liga as pessoas, né? A gente liga as pessoas, liga as histórias, né? Não tem como. Então, essa baleia é muito importante para mim. Então vamos aí pro Érico, né, Veríssimo, né, o grande escritor que fez muito sucesso e colheu os seus frutos. Eu fico muito feliz por ele, porque ele colheu todos os seus frutos ainda em vida. Enquanto a maioria de alguns autores, eles, quando morriam, ele faziam sucesso. E aí, quando morreu, começavam suas famílias a ganhar dinheiro, porque ele, mas isso aqui fez sucesso em vida, muito bom. Então, o regionalismo, né, o ciclo gaúcho, enredo tendo como painel histórico o Rio Grande do Sul. O cara era muito esperto, ele escreveu uma história para escrever a história do Rio Grande do Sul, e ele contava a história da família por anos e por anos, a gente vai ver em tempo ver, e vai colocando a história do Rio Grande do Sul como cenário, né, como um painel histórico, né, e vai acontecendo em relação. Um cara muito inteligente. Prosa introspectiva, notação intimista, né, crônica de costume, romance urbano moderno interessado em interpretar o homem com fidelidade, sobriedade de linguagem pela realização da obra autêntica e inovadora, uma linguagem acessível, marcada por períodos breves, justaposições distintas, palavras comuns e lugares comuns do cotidiano, né? Monólogos internos, trama não linear, exposição de personagens por focalização interna, mutuamente cruzada, e ordem temporal estilaçada por flashbacks. Essa questão de eu estar aqui e aí eu relembrar, então ele vai fazer, lembrar, e as minhas lembranças são escritas aqui, e ele vai fazendo esse esse diálogo, né? Esse jogo, né? Muito caro, muito difícil, muito dele, muito bom, entendeu? Então ele tinha olha o tanto de características importantes que você vai ver que se encontra nesse homem, na escrita dele, entendeu? Então desde um cuidado com a linguagem, para ter uma linguagem acessível, então ele preocupava com o leitor, né? Chamado leitor médio, aquelas pessoas que não têm muito hábito de ler. Ele tinha uma preocupação que sua leitura fosse acessível a muitos leitores, né? Então ele deu início à sua carreira literária com a publicação de contos, né, de fantoche. E em 33 ele publicou o romance Clarissa, publicou ainda Caminhos Cruzados, em 35, Música ao Longe, então Um Lugar ao Sol, Olhar os Livros do Campo, Saga, As Mãos do Meu Filho, O Resto é Silêncio, Noite, O Tempo e o Vento, que é essa história que tem como pano de fundo o Rio Grande do... Essa história que tem como esse ciclo gaúcho, né, que tem como o Rio Grande do Sul, contando toda a saga ali, toda a história, né, do Rio Grande do Sul. O Senhor Embaixador, o Prisioneiro, Incidente de Antares, Viagens, Gato Preto e Campo de Neve. Em Campo de Neve, A Volta do Gato Preto, México, Israel em Abril, Biografia, A Vida de Joana d'Arc, Memórias, né, que é o Solo de Clarineta, Literatura Infantil e Didática. Então, esse cara escreveu demais, demais. Então, eu escolhi para a gente discutir aqui, para a gente só dar uma espiadinha, né? Isso aqui é uma breve espiada. Espiada já é breve, ainda é uma breve espiada de Caminhos Cruzados. Então, nós vamos ver aqui as obras dele, né? Vários livros e riquíssimos livros. E aí eu chamo a atenção aqui para Caminhos Cruzados, que é um romance urbano e de aguda observação social, tendo como cenário um Porto Alegre, onde se
já se defrontava modernização e miséria. Afluência e desencanto, exposição realista do descompasso brasileiro entre as diversas camadas sociais, né? Influenciado pela técnica de intrigas entrelaçadas e pela ausência de personagem principal da ficção e sem narrar acontecimentos de vulto. O autor expõe o nervo da fragilidade humana num painel vivo e eletrizante de um tempo e de um país em transformação, um romance urbano e psicológico que reflete os contrastes sociais, né? Então, ele foi muito inovador nesse conto, né? Não, nesse livro. Primeiro, ele escolhe várias histórias e ele faz um contraste, né? Ele escolhe personagens diferentes, com realidades diferentes, contextos diferentes, que ele vai fazendo aí nós já vimos algumas obras baseadas nesse livro. Caminhos Cruzados, tem um filme que ele coloca, que chama As Histórias Cruzadas, se eu não me engano, e também teve até uma minissérie, né? Acho que passou até na Globo. Que vai colocando, por exemplo, a pessoa não tem nenhum personagem principal, né? Todos são personagens do cotidiano e a história acontece de uma semana e aí vai colocando o grande importância, né? O grande interesse meu nesse livro essas divergências, né? Sociais que tem, esses contrastes, desigualdades sociais, enquanto um está passando necessidade, o outro está esbanjando dinheiro e tranquilidade. Então, fala dessa diversidade, né, humana e social, né? Social, né, posso dizer. Então, Clarimundo vive sob o tic-tac do relógio, sente culpa quando se atrasa alguns minutos para as aulas, pensa no livro que ainda escreverá, será de cunho científico, nele pretende colocar toda a sua cultura e algumas gotas de fantasia. O protagonista escolhido é um homem lá da estrela do Cio, com um telescópio mágico, olhará a Terra e descobrirá a verdade das coisas. Prepara o café e se senta para os costumeiros 40 minutos de leitura. Então, ele é protagonista dentro do ciclo que o Érico criou, entendeu? Mas só que o Érico criou vários ciclos dentro deste livro, né? Então, aí tem também a Chinita, na casa da Chinita, o vai e vem é constante. Todos estão envolvidos com a preparação para a festa inaugural, exceto Dona Maria Luísa. Vera beija Chinita localmente no quadro e a moça se entrega às carícias da amiga. Depois descem para o chá. Nesse romance aí mesmo também tem um dos primeiros casais, né, lésbico. Então, uma história, um livro muito que na época causou mesmo, né? Pela audácia do enredo e pela audácia dos personagens que ele criou nesse enredo. Então, ele foi bem audacioso, né? Ele causou mesmo com esse livro, e esse livro até hoje influencia quando você vai ler ele, você relaciona com muitas produções, né? Literárias, com muitas produções artísticas da área. Então, isso aqui revolta, né? José Lins do Rego, vamos falar um pouco agora sobre ele, as características dele. Nas primeiras obras predomina o discurso indireto e descritivo, né? A valorização do espaço narrativo, então ele vai descrevendo, né? Você vai visualizando, você vai sentindo o espaço como ele descreve. As características do povo nordestino em sua realidade física, linguagem coloquial e combinação entre o uso do diálogo e a linguagem coloquial. Narrativa de cunho memorialista, então tem muita essa questão da memória dele, é difícil você não relacionar. Olhar crítico e realista sobre a realidade brasileira, características culturais e geográficas, enredos dinâmicos. Ele foi bem audacioso nos seus enredos, nesse dinamismo, e isso é uma característica bem forte nos modernistas da segunda fase. Reflexão sobre o mundo contemporâneo, determinismo, neorrealismo, né? Então você vai ver um novo realismo ali presente na obra dele, temática sociopolítica. E essa questão, você vai ver ele como ele descrevendo um homem
que é fruto da sua gênese, do ambiente no qual ele está inserido, né? O José Liz do Rego, ele estreou com a publicação do Menino de Engenho, em 32, dando início ao que se chamou Ciclo da Cana-de-Açúcar na literatura. Compõe ainda esses ciclos romances Doidinho, Banguê, O Moleque Ricardo e Usina. Publicou ainda Pureza, em 37, Pedra Bonita, em 38, Riacho Doce, em 39, Água Mãe, em 41, Fogo Morto, em 43, Eurídice, em 47, Cangaceiros, em 53, Memórias, Meus Verdes Anos, né, em 56, e várias crônicas em sala de literatura infantil, né. Então, tem algumas das suas obras aqui. E o Menino de Engenho, né, que eu destaquei, eu escolhi para a gente dar uma curta espiada, uma pequena espiada, né. É uma obra que dá início ao ciclo da cana-de-açúcar e se tornará a sua matriz básica, né, pois todos os romances que constituem esse ciclo estarão permeados pelo pressuposto do Menino de Engenho. Trata-se de uma obra que entrecruza autobiografia e memória, uma vez que o narrador menino se confunde com o narrador adulto, né, você não sabe se o narrador está vivendo, né, todas aquelas situações, se é o narrador adulto ou se é o menino que está vivendo, se ele está colocando o narrador personagem menino, né, então você faz ele vai fazendo entrecruzando. Demonstra não somente o patriarcalismo ali existente, bem como o meio geográfico, social e toda a população que o constitui. Parte dramática da obra está diretamente relacionada ao menino, seu medo, sua angústia, a iniciação sexual precoce, a descoberta da realidade que o cerca e a forma de se relacionar com o mundo. Então ele coloca ali o menino, né, esse personagem que ele vai colocando seus medos, seus dramas, suas expectativas, perspectiva, mas ele não deixa de demonstrar todo o cenário social, político que está ali por trás, né, a organização da sociedade, né, patriarcal naquele momento, e geográfica. Então eu destaquei essa parte aqui do livro. A nega Luísa fizera-se comparsa das minhas depravações antecipadas, né? Ao contrário das outras, que nos respeitavam seriamente, ela seria uma espécie de anjo mau na minha infância. Ia me botar para dormir e, enquanto ficávamos sozinhos no quarto, arrastava minhas coisas inóbeis. E eu era um menino sem contato com o catolicismo. Pouco sabia de rezas e essa ausência perigosa de religião não me levava a temer os pecados. Muito depois, essa miséria de sentimentos religiosos refletiria em toda a minha vida, como uma desgraça. A moleca me iniciava naquele verdor de idade, nas suas concupiscências de mulata incendiada de luxúria. Nem sei contar o que ela fazia comigo. Levava-me para os banhos da beira do rio, sujando a minha castidade de criança com seus arrebatamentos de besta. A sombra negra do pecado se juntava aos meus desesperos de menino contrariado. Para mais me isolar da alegria imensa que gritava por toda parte. Então, é uma parte do, do livro que ele vai contando dessa iniciação sexual precoce. No contexto mais amplo da literatura nordestina, Menino do Engenho deixa perceber, mais do que qualquer outra criação ficcional do período, a transição entre o espírito que havia alimentado o movimento regionalista dos anos 20, com sua visão poético-folclórica do Nordeste, e a atitude que passa, então, a prevalecer, caracterizada por uma intenção consciente por parte dos escritores de questionamento e denúncia da realidade social imperante na região. Então, quando a gente eu destaquei essa fala aqui do Almeida, porque parece que ele está falando de um menino, não está falando de um menino, há um pano histórico, há uma sociedade que ele descreve por trás, juntamente, né, da história e das angústias desse menino, o menino do Egito, entendeu? Então, para finalizar, né, nós temos aqui Dionélio de Machado, e aí algumas características dele, né? Eu trouxe ele aqui por causa de um romance em específico. Então, as características deles, aspectos sociais,
uma dimensão subjetiva de maneira equilibrada, alterna um ponto de vista sobre a sociedade e a narrativa psicológica, né? Analisa a vida dos personagens pobres do interior do Brasil, articula preocupação estética ao interesse dos personagens marginalizados, isso aí a gente vai vendo muito comum na segunda fase, né, modernista. Utiliza-se de uma linguagem marcada por uma síntese entrecortada e apropriação da oralidade. Então, essas frases que a gente no cotidiano a gente vai acabando falando, por exemplo, que a gente vai cortando, né, que é comum da oralidade, e vai se fazendo presente na escrita dele. Os enredos priorizam o enfoque da miséria humana, né, então ele é muito, ele vai dando ênfase a as questões, ao sofrimento, né, do ser humano, causado por toda essa organização social. Então, nós temos aí, né, essa obra, algumas obras dele que eu destaquei para vocês verem, e eu destaquei aqui para a gente dar uma espiadinha a obra Os Ratos, né, que foi escrito em 35, tem 28 capítulos, narra um dia na vida de Naziazeno, período no qual ele deve conseguir 53 mil réis para pagar a dívida com o leiteiro, que ameaça interromper o fornecimento. A necessidade impele o protagonista de uma odisseia pela cidade, né? Impele, ele fica maluco atrás desse dinheiro para pagar o leiteiro. As dificuldades enfrentadas levam à progressiva animalização. Naziazeno vive entre a descrença em sua capacidade de resolver o problema e a confiança ingênua naqueles que o circundam. Busca soluções com o chefe e outras figuras mais abastadas, mas diante da indiferença desse homem, encontra a solidariedade em colegas da sua classe social. Então esse homem ele é muito agoniado, até no dormir ele não tem sossego, que ele dorme quando ele sonhando que os ratos estão comendo o dinheiro que ele conseguiu, né? Então ele é um livro muito importante para ler, gente, muito importante mesmo, muito interessante. Então eu quis colocar aqui esses autores, os autores da prosa mais estudada e alguns que são menos estudados, igual o Almeida e igual o Jonélio Machado, e que porque ele talvez somente porque ele talvez por ter menos obras, por assim dizer, mas uma obra muito importante. E coloquei alguns autores muito conhecidos que você já sempre fala, mas coloco também o Américo, que ele é o Américo porque ele não foi tão forte no desenvolvimento, mas ele foi fundamental e muito importante para a introdução, né, do modernismo. Então, da prosa moderníssima, da segunda fase modernismo, né? Então, nós vemos aí todos esses autores e aí algumas obras que nós espiamos, mas algumas obras que estão colocadas aí. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né, nessas obras, lesse pelo menos essas que eu coloquei como destaque, para vocês compreender melhor como é que essa segunda fase. Lembrando que vocês são professores em formação, professores de literatura serão, né? E ler estes livros não só contribuem para a formação cultural, estética de vocês, né? Para a humanização, viu? Como também amplia o acervo literário de vocês. Então, é isso. Então, eu termino aqui, deixando nessa página aqui os ratos e convidando vocês a lerem os livros, viu? Então, tchau. Bons estudos.